Fala, peregrino! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Hoje nós vamos meditar sobre um assunto muito interessante. Eu vou falar um pouquinho a respeito da questão do dualismo dentro da maçonaria. Um assunto bacana aqui, vamos procurar entender isso daí com uma visão muito mais ampla, né? Vamos entender esses contextos todos aí. E a que conclusão se pode chegar? Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. E se você está chegando aqui agora pela primeira vez, vou fazer um convite do fundo do meu coração aqui, ó. Coração! Faça sua inscrição aqui no canal Fatos Maçônicos, deixe seu like e ative as notificações. E assim você fica por dentro de todos esses assuntos que orbitam a questão da maçonaria, certo? Então, fique por dentro, acompanhe aqui o canal Fatos Maçônicos. Então a questão é a seguinte, aqui vamos falar um pouquinho a respeito dessa questão do dualismo, né? A questão do dualismo é um negócio muito interessante, né? Que a maçonaria é muito bacana por conta disso, né? Ela traz uma série de símbolos que são tradicionais, ou seja, símbolos que são oriundos de uma fonte supra-humana. Primeira coisa, primeiro contexto de um símbolo originalmente tradicional, certo? E ele é comum em várias e várias correntes, podemos pôr legítimas, né? E até algumas ilegítimas que acabam pegando essas simbologias tradicionais e acabam trazendo para o seio da sua corrente ali, certo? Dessas ordens pseudo-esotéricas que existem por aí, correntes pseudo-esotéricas, sejam iniciáticas, metafísicas ou religiosas, né? Então tem que se ficar muito atento a essas questões, né? Mas existe uma simbologia que é uma simbologia tradicional, né? E a maçonaria, na verdade, ela é um recipiendário de toda essa simbologia. Então ela traz uma série de elementos que tem suas determinadas representações, né? Você tem ali, ó, o livro da lei ali embaixo do meu baixo. Você tem o livro da lei, aqui representa as Sagradas Escrituras, daí você tem os quadros, tem o compasso, né? Representa o espírito, representa a matéria, dentre outras coisas, né? Certo? Então, ele fica acima ali do livro da lei, é um símbolo maçônico, né? Tem os pontos de regularidade maçônica, né? Então se prevê que essa simbologia esteja presente em uma associação que queira ser, por exemplo, maçonaria reconhecida, regular, né? Então são alguns quesitos, podemos pôr assim, até práticos, né, para que se reconheça uma instituição como maçônica, certo? São algumas determinadas simbologias e dentro dos conceitos utilizados aí pelas instituições que dão as patentes, os reconhecimentos, esse é um deles, né? O esquadro, compasso e o livro das Sagradas Escrituras, certo? Comumente a Bíblia, porque a maioria dos irmãos aqui no Brasil, pelo menos, são cristãos, são católicos, são evangélicos, né? Mas também pode ser outro livro, se o irmão tem uma origem judaica ou propaga, né? Ou tem por ele, é um costume de família seguir a linha do judaísmo, né? Se o irmão é um judeu, se o irmão é muçulmano, então vão ter suas escrituras sagradas, certo? Então é assim que funciona o negócio. E na questão do dualismo é uma coisa muito interessante, né? Uma coisa muito interessante, é uma coisa que eu chamo muito a atenção, não somente para um determinado símbolo, né? Que quando você entra num templo maçônico, certo? Se você nunca entrou, não se preocupe, né? É muito fácil, é só você entrar no Google aí e digitar templo maçônico que você vai ter acesso, né, às imagens de como que é um templo maçônico, certo? Então você vai ver lá que tem lá o Oriente, tem um Sol, tem uma Lua, tem um Delta, tem um Dossel, né? Aqui no Brasil, basicamente, você vai entrar no Google da língua portuguesa, você vai observar esse tipo de disposição, daí você vai observar também o Oriente, né? A parte lá onde fica o Venerável Mestre, se caso tenha alguém, ou se for às vezes é uma parte mais elevada, né? Tem uns degraus, né, que representam as virtudes, certo? E daí tem a parte que a gente chama do Ocidente, daí tem todas aquelas configurações, se for um templo do rito escocês, tem aquelas colunas zodiacais, né? Com os planetas, os signos, os elementos, né? Então existe um entrelaçamento ali, é um estudo mais aprofundado, né? Aquilo na verdade é para provocar, né? Toda essa simbologia que existe dentro do templo maçônico, na verdade é para provocar no bom sentido, como se fosse um palácio da memória, né? Um palácio da memória para que o irmão que esteja na reunião maçônica, né? E detenha conhecimento, a doutrina, ali ele vai entender o real significado de cada um daqueles símbolos, né? E um dos símbolos talvez o mais fácil de a gente ver, né? Logo quando você entra, é o piso mosaico, né? Que remete justamente a essa questão, né? Eu já fiz algumas analogias interessantes, né? Já perguntando para os irmãos, assim, lá na
é sacanagem, né? Mas, pô, mas por que que o mosaico, né, o preto e branco não está no teto, por exemplo, ele está no chão, né? Então, você vê, são essas questões, mas aquilo ali é um piso quadrado, né, quadriculado, preto e branco, né? Isso aí é utilizado em várias e várias correntes antigas, muito mais antigas que a maçonaria, né? Os templos maçônicos, a gente tem mais ou menos uma ideia que vê que eles começaram a ser melhor desenvolvidos, podemos pôr, a partir aí de 1730, mais ou menos. Então não existia, anteriormente não existiam templos maçônicos, eram salões de reunião, né? Onde a pessoa, os irmãos, no caso, lá estavam nessa maçonaria mais rudimentar, certo? Antes de toda uma organização, antes de toda uma sistemática, de toda a separação de graus, reuniam-se, né? Mas com o intuito de buscar o entendimento dessas coisas mais fundamentais, dessas coisas assim, ligadas à filosofia, até mesmo à metafísica, né? Então tinha esse entravar, né? Esse travar, né? Melhor não entravar, mas o travar dessas discussões a fim de trazerem descobertas, né, entender esse mundo fenomênico a qual nós pertencemos, a qual nós vivemos, e também os outros campos de existência, né, o campo mental, o campo metafísico, né, entender essas questões relacionadas também à questão dos nossos sentimentos, né, então envolve, né, a maçonaria. De certa forma, também envolve o estudo, assim, um estudo holístico, né? Quando eu uso essa palavra holístico, né? Não é esoterismo barato, né? Eu quero dizer, na verdade, as proporções físicas, tanto da nossa questão existencial, né? Mas os campos mais sutis, né? Que fazem parte da nossa existência. O nosso espírito, nossa alma, no nosso caso, né? A divisão básica, espírito, alma e matéria, certo? Procurar entender isso daí. E o mundo, né? A qual vivemos, que é o mundo fenomênico, né? O physis, a natura, né? A natura, o mundo da natureza, que é o plano físico, basicamente. Então, essas eram as preocupações, né? Essas eram as preocupações. E, enfim, né, foram montados a partir de determinado tempo, como eu falei, os templos maçônicos, esses de origem francesa, né, que são os mais comuns que a gente vê aqui no nosso país, né, a grande parte da maioria não, né, olha que coisa mais maluca, né, mas a maioria dos ritos praticados aqui no nosso país, eles têm origem francesa, né, então você veja, o rito escocês antigo ESSEI, que é o mais praticado aqui no nosso país, ele tem uma origem na França. Daí você tem outro lá que é o rito moderno, o rito adoniramita, rito escocês retificado, né? Todos esses ritos aí que eu citei, eles têm essa origem francesa, acabam tendo essa origem francesa. E essa disposição de templos um pouco diferentes, né? Do que os templos, por exemplo, do norte-americanos e os templos ingleses, que são salões mais simples, né? Mas não deixam de ter também essa questão do pavimento mosaico muitas vezes, né? Não é uma obrigatoriedade, mas na grande maioria o pessoal acaba, quando fizeram os templos, né, sempre quiseram fazer essas decorações, certo? Que tem uma carga de doutrina, né? Essa simbologia apresentada, por exemplo, tem uma carga doutrinária por trás. Então é bom que se entenda, né, que você está num local ali que remete a um conhecimento muito mais profundo. E essa questão do dualismo, certo? Ela é inerente na questão do entendimento maçônico. Por que eu digo isso daí, né? Ela é matéria de alguns graus até mais elevados, mas eu proclamo aí aos doutos entendedores da maçonaria, né, que gostam algumas vezes de se manifestar aqui nas minhas redes sociais, né? E daí colocam publicamente a sua falta de conhecimento de causa, né? Por que essas questões, você está abordando questões que não pertencem ao domínio popular ou ao domínio do grau de aprendiz, por exemplo? Isso é falado em outros graus. Daí eu pergunto, né, eu sempre faço esses questionamentos. Se não é de domínio popular essa simbologia, se o entendimento não deveria ser de domínio popular, certo? Eles não estariam escancarados, né? Publicamente escancarados, estariam muito mais escondidos, né? Se houvesse, assim, também uma outra questão, né? A simbologia da maçonaria, de forma geral, ela tem esse lado né? De fora, exotérico, né? Que é o conhecimento público. Você vê o símbolo ali, você vai entender, porque publicamente ele tem alguma coisa. No entanto, porém, todavia, contudo, você pode, com o passar do tempo, né? Não obstante ao conhecimento exotérico, você vai
agregar o conhecimento esotérico dessa questão toda, né? E aí sim você chega ao âmago da coisa, certo? Do dualismo, por exemplo, que é a temática aqui tratada. Então isso daí é uma disposição que você vai ver justamente na história, né? Historicamente a gente vê dentro das questões, por exemplo, das correntes religiosas, né? O desenvolvimento do zoroastrismo lá dos persas, né? O Zaratustra, né? Conhecido pelos gregos como Zoroastro, né? Então ele trouxe isso daí dentro da corrente religiosa, certo? A questão do dualismo, né? Que falava que existia um deus lá, que era o Ahura Mazda, certo? Que era um deus bom, e daí tinha um Ahriman, né? Então ele enxerga, e que era o deus mau, né? Obviamente, né? Então eram sempre dois lados opostos, né? Então isso é uma linha de pensamento, né? E aí eu conclamo aí aos irmãos, na verdade, a entenderem justamente essa questão, né? No templo maçônico é muito interessante nós observarmos a arquitetura. Ali nada é por acaso, certo? Cabe investigação em cada um dos detalhes. Talvez a gente faça mais vídeos com relação a isso, né? Cada um dos detalhes dispostos no templo, eles têm um porquê de ser, podemos pôr desse jeito, né? Então, eu conclamo aí, na verdade, ao entendimento das pessoas, justamente essa questão dualística, né? Por que ela está no piso, certo? Por que não está no teto, certo? O teto da maçonaria ali representa o céu, né? A abóboda celeste. Já fiz um vídeo esses dias aí que é o sexo dos anjos dos grandes doutos aí da maçonaria, dos entendedores do rito, né? O rito assim funciona desse jeito, então tem que ser assim, porque no hemisfério sul pouco entendem, na verdade, né, da simbologia quando se faz esse tipo de comentário, né? Certo? A essência de simbologia, ela é una, certo? Apesar de muitas vezes o símbolo se mostrar de forma diferente, né? Você vê que às vezes até elementos que são diferentes, você pega, por exemplo, o machado, ele tem uma mesma representatividade de um maço, para quem não sabe, certo? O raio também tem a mesma representatividade. São elementos que visualmente eles são diferentes, mas eles condensam uma doutrina que é una, certo? A essência é una. Então, justamente essa questão, né, que eu conclamo a que as pessoas entendam do dualismo, né, que ele é uma questão puramente, porque está no piso, representa puramente a questão dual. Quer dizer, no campo da metafísica não existe essa questão dualística, né? Então, essa aí, claro, que é uma provocação, né, a que você pense, né, tire suas conclusões com relação a isso, né, reveja os seus conceitos de tudo isso que eu estou falando, certo? E coloque seus comentários aqui embaixo do que você achou do que eu falei aqui agora, beleza? Nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Caso não tenha entendido, né, porque tem muita gente que faz os comentários aqui, que também, não sei o que, reveja, sabe? E me perdoe se eu não conseguir alcançar o seu nível tão avançado de inteligência. Nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Quer saber mais sobre esses conceitos da maçonaria? Então eu recomendo que você conheça o meu site, luismiller.com.br. Tem muito material bacana que vão expandir o seu conhecimento no que tange esse universo da corrente maçônica. Até o nosso próximo vídeo, um fortíssimo e grande abraço.